Amanhã, 17 de março, é o dia do agente funerário. É o dia de reconhecermos o trabalho desses profissionais que desempenham um papel fundamental naquele momento difícil de luto. Por isso, vamos contar a história do seu Fortunato, que foi o pioneiro nessa atividade em Abaetetuba. Veremos que, lógico, existiam pessoas que produziam caixões, na inexistência de empresas que trabalhassem com isso. Só que o seu Fortunato começou confeccionando caixões e depois transformou isso em um empreendimento que existe até hoje. Em Abaetetuba, até os anos 40, aproximadamente, os caixões de defunto eram feitos pelas pessoas próximas ao morto. Aqui mesmo no panorama, mostramos o seu Lauro, lá da cabeceira do rio Genipaúba, que fez os caixões de mãe e filho que morreram naquela localidade rural. Meu pai deu a madeira, fiz o caixão, da primeira da mãe. De madrugada levaram o cadáver da mãe para Abaeté e ele ficou fazendo o caixão da criança. Eu só não fui no enterro, fazer o sepulcro lá. Aí o senhor mandou fazer o caixão, né? Eu fiz com ele. O senhor fez o caixão com ele? Eu com ele, como um amigo. Na cidade não era diferente. Naquela Abaetetuba da metade do século XX, não havia quem vivesse exclusivamente desse ofício de fazer os caixões dos defuntos. É aí que começa a história de Fortunato Lobato. Meu pai era marceneiro, né? Na realidade, assim, a certidão de casamento dele está a profissão dele como artesão. Artesão porque fazia qualquer arte em madeira, né? Então, daí ele tinha a oficina de movelaria dele, onde ganhava a vida lá. E com o passar do tempo, a necessidade aí da população de, quando morria alguém, fazer um caixão. Alguns traziam as tábuas, né, para fazer, outros só vinham encomendar mesmo. E chegou o tempo onde ele chamou a minha mãe e disse, olha, viver de fazer móvel vai ficar complicado, porque hoje eu estou fazendo mais caixão do que móveis, né? Foi assim que o marceneiro Fortunato passou a se dedicar exclusivamente à confecção das urnas funerárias. Aí nessa época, então, eu imagino que as pessoas tinham esse costume de produzir os próprios caixões para a família, não é isso? Sim. E o seu Fortunato, então, digamos que seja o pioneiro na produção de caixão em série que é Abaetetuba. O pioneiro. O pioneiro. Esse que ano era, mais ou menos, Ivaldo? Olha, meu pai era de 14, casou com 21 anos, acho que na década aí de 30 com uns 35 anos, né? Eu acho que 1940, por aí assim. Por aí, né? É. Ele passou. E a partir daí, então, o seu Fortunato não parou mais de produzir caixões, né? Só caixão. Só caixões. Assim surgia o Armador Lobato, a primeira funerária de Abaetetuba. E onde é que ficava essa empresa dele, digamos assim? O mesmo endereço aqui, só que num prédio de madeira, começou com uma oficina, onde era a oficina dos móveis. Sim, sim. Aí depois passou a ter um corredor, digamos assim, que era onde ele vendia o caixão. Aí morava uma irmã desse lado e um irmão do outro. É o mesmo endereço, na rua Pedro Pinheiro Paz, no centro da cidade, onde hoje funciona a Pax Lobato, que é a continuidade do ramo na família. E todos da casa, naqueles primeiros anos, ajudavam de alguma forma. Vocês eram quantos irmãos? Olha, é uma família de 7 irmãos. 7 irmãos. Todos chegaram a ajudar o seu Fortunato? Alguns. Alguns. No caso, o Ivan, sim, a minha irmã Ivete. Sim. O que é que faziam os irmãos? O Ivan era o condutor da charrete. O Ivan é condutor e também trabalhava na parte da confecção do caixão, a parte da madeira, a forração do caixão. Isso tudo era feito na hora. Quando acontecia de vir encomendar um caixão, o meu pai ia confeccionar esse caixão na hora, era feito uma medida do corpo. Era o seu Fortunato que confeccionava mesmo, era né? ele mesmo. Era manualmente, né? Então, para não demorar, para ser mais rápido, a família toda juntava, um forrava um tampo, outro forrava outro fazia o... sabe? Todo mundo ajudava para aquilo ser rápido e ajudar o nosso pai também, né? Que não era fácil fazer um caixão sozinho. Sim. Naquele tempo tudo manual, né?
Sim. E lembras assim da tua infância, o que tu vias? Tinha muita encomenda naquela época? Olha, a demanda não era tanta, mas tinha sim. Muito interior, naquela época atendia a região toda, Igarapé-Miri, Barcarena, todo vinha comprar caixão aqui. Vinha fazer caixão aqui, né? E tudo hoje é bem diferente daquelas décadas atrás. Agora, Ivaldo, nesse ramo tem-se muitas histórias interessantes, histórias curiosas. Você lembra, por exemplo, ao longo de todas essas décadas de atividades, o que é que seu pai lhe contava, o que é que você via, que acontecia assim, que era de algum modo algo assim fora do comum ou algo impressionante que você observava dentro desse ofício? Olha, uma situação que na época que fazia o caixão, que ia entregar, aquele caixão roxo, né? Era aquele caixão roxo, com tecido roxo, né, todo. Com aqueles apliques prateados, né? Sim. Muita franja dourada. Então parecia assim mais um boi bombá, né? Então, quando cavalo, naquele tempo muito cavalo, que era o meio de transporte que carregava, né? Quando o cavalo via o caixão na rua, o cavalo ficava com medo. Aí o cavalo tinha medo do caixão de defunto. Então, quem carregava o caixão, saía daqui, ia na cabeça, cidade pequena, né? Ele ia com medo de encontrar um cavalo na vida dele, na rua aí. E sempre tinha essa reação do cavalo quando passava um caixão, é? Sim. O meu pai, o primeiro carro fúnebre que ele fez foi uma charrete fúnebre, né? Puxada a cavalo. E o maior problema foi colocar esse cavalo para puxar essa charrete, que ele não podia ver o caixão, que dava problema. Então, mesmo com aquela parte que usava para ele não... Era ele cismar que tinha caixão lá, ele ajoelhava para não sair mais do lugar. Impressionante, né? O cavalo não podia nem sonhar que estava perto de um caixão. De um caixão. E foi numa dessas que um dos irmãos do Ivaldo desistiu de ser o condutor da charrete que levava os caixões. O cavalo vinha na rua Lauro Sodré, chegou mais ou menos ali em frente ao antigo Tietê, né? Sim. Ele ajoelhou. Não quis mais? Não quis mais. O meu irmão fazia tudo que era tipo de mímica para ele, fazia aqueles negócios e o cavalo nada. E aí o cavalo vinha para o cemitério, então? Vinha para o cemitério. Aí o cavalo emburrou lá, não quis mais andar e o cortejo parou. O cortejo parou, o cavalo todo bonito. Meu pai fazia aquelas capas de veludo com as franjas douradas. O cavalo ficou, na época era muito lindo o carro. É uma pena eu não ter foto dele, sabe? Sim. E uma hora ele se aborreceu com o cavalo, deu uma rimpada no cavalo para ver se ele levantava. E foi na hora que o cavalo levantou e o caixão ficou. O caixão caiu. Aí depois o teu irmão fez o quê depois disso? Chegou e disse, olha meu pai, me peça outra coisa, mas andar com esse cavalo eu não ando mais. Aí acabou o carro fúnebre do cavalo. Acabou o cavalo nesse dia, né? Aí teu pai adotou outro tipo de transporte. Há muito tempo entrou a Kombi, né? Entrou a Kombi, né? A Kombi, O meio de transporte foi se modernizando, assim como o Ivaldo foi o único da família que seguiu com o negócio de serviço de assistência póstuma. Nessa longa jornada, ele já passou por várias situações. Algumas se transformaram em verdadeiros dramas. A gente estava trasladando um corpo de Belém para cá, né? Aí por volta das 3h30 da manhã, eu já muito cansado. Você que estava nessa missão? Eu estava na missão. Eu, filho da pessoa falecida e mais o ajudante, né? Então, quando chegamos naquela lombada ali da Colônia Nova, em frente à Igrejinha do Carmo ali, fomos abordados por assaltantes, todos com arma em punho, e onde me imobilizaram, me tiraram do carro. Mesmo sabendo que era um carro funerário? Mesmo sabendo que era um carro funerário. Quando eles viram que era um carro funerário, a princípio eles disseram, poxa, paramos o carro errado. Mas o outro assaltante disse, não, já parou, agora vamos fazer o nosso trabalho, né?
Aí foi quando fez a abordagem, tirou tudo que a gente tinha, joia, dinheiro. E onde não ficaram satisfeitos só em tomar o que a gente tinha, queriam o som do carro também. Aí foi na hora que me tiraram do volante do carro, me colocaram na mala de um carrinho menor, me levaram para dentro de um ramal, dizendo que iam tirar a minha vida, e levaram o carro também para poder arrancar o som. Só não sabiam que tinha um corpo lá dentro? Sabiam? Inclusive um dos assaltantes foi deitado em cima desse caixão, que não tinha lugar mais para... Um dirigindo o carro e o outro deitado em cima do caixão. O carro foi abandonado, o Ivaldo foi encontrado dentro de um ramal e tudo acabou bem. A rotina é, ao final de tudo, lidar com situações em que se misturam o conforto de saber que o ente querido está recebendo uma despedida decente e a dor do luto, de outras pessoas e a dele mesmo. Ivaldo, e quando chegou aquele momento que é difícil para todos nós, né? E quando a gente tem de se despedir do pai, da mãe, como é que foi para você nesse momento? Eu encarei da mesma situação que eu encaro os outros serviços. O meu pai, eu fazendo o velório dele e trabalhando para os outros, porque estavam precisando de mim também. A minha mãe, meu irmão, tudo. Aí depois a ficha cai, mas naquela hora a gente atua como profissional. Fortunato Lobato morreu em 2005 aos 90 anos. Dele se contam histórias até hoje. Agora Ivaldo também tem uma história muito interessante, que eu também, como abaetetubense, tenho muita curiosidade em saber se procede ou não procede. Dizia-se que quando a pessoa passava perto da empresa ou da casa aqui do seu Fortunato, sim, as pessoas começavam assim, a ficar com um pouco de receio. Era assim mesmo? Tinha até anedota que se contava de que as pessoas se abaixavam para não medir. Como é que é essa história? Isso existia mesmo? Até hoje existe, né? Existe até hoje? Tem pessoas que não passam aqui na rua. E principalmente quando ele estava na porta, aí que não passava mesmo. E quem passava todo tortinho, que era para ele não medir. Aí não passa lá que o seu Fortunato vai te medir. Isso acontece até hoje ainda? Tem pessoas que não passam hoje aqui na porta. Dá a volta lá pela outra rua, mas não passa aqui. E agora nós vamos conversar com a Dona Nice, que é a esposa do Ivaldo, que vai contar pra gente e vai relatar pra gente agora como é que ela vê essa dedicação do marido a essa atividade. Olha, Naldo, eu vejo assim que o Ivaldo, ele tem muito amor pelo trabalho dele. Então, tudo que ele faz é com muito capricho, com muito amor, com muito cuidado, principalmente com as famílias, né? Porque é um momento tão difícil, que a pessoa já chega fragilizado. Então, ele procura fazer esse lado, que é o lado humano, né? Cuidando primeiro da família e depois vendo o lado financeiro, né? Você me contava, inclusive, que houve um episódio até da casa de vocês. Vocês chegaram a comprar um outro imóvel, né? Mas como é que terminou essa história? Nós compramos um imóvel ali na Siqueira Mendes, por sinal uma casa muito linda, caprichamos nela, fizemos tudo que a gente sonhava, mas logo em seguida nós tivemos que deixar lá tudo para trás. Por quê? Porque era assim, ele tinha que vir à noite, sempre ele era chamado para fazer o atendimento, e aí ele tinha que vir, aí acabava ficando sozinha com as crianças em casa, e aí a minha sogra com o meu sogro foram ficando idosos, precisando da gente aqui, e nós tivemos que largar tudo lá e vir para cá. E quando veio para cá? Aí quando nós chegamos aqui, como a gente já tinha nossas coisinhas, né, nossos móveis, nós fizemos uma casa aqui. E o quarto, onde a gente usava o depósito da funerária, ficou sendo o nosso quarto. Então a gente dormia e as urnas no lado, né? Cheio de urna. E a gente dormia lá era o nosso quarto, era improvisado, né?
Mas aí foi os momentos mais felizes que nós vivemos assim, porque eu acho assim que, assim como ele ama a profissão dele, eu também tomei isso para mim e faço também com muito amor. Como a dona Anice nos contou, o Ivaldo trabalha tanto esse lado humano do atendimento, mesmo nas horas difíceis, que ele também coleciona episódios nos quais ele atuou até para amenizar o drama de algumas famílias. Conta pra gente um desses episódios, Ivaldo, que te marcou bastante. No caso do rapaz, né, do Rio, que aconteceu de falecer em Abaetetuba, e a família não estava presente. Inclusive a assistência social que estava cuidando do funeral dele. Uma hora eu recebi uma ligação, que era justamente da família dele, pedindo para que eu fizesse esse processo aí para fazer o traslado dele para o Rio. Só que naquela época não existia hoje o WhatsApp, era só o convencional mesmo, o telefone pretinho, né? E me ligaram para fazer esse trabalho e para mim me colocar na confiança deles, porque para fazer uma transferência bancária passava 3 dias. Hoje já temos o Pix, né? Então eu fui atrás desse corpo, fui buscar, fiz os trâmites para poder viajar e me encontrei com o sobrinho dele no aeroporto, que inclusive era um piloto da Gol, onde nós se encontramos. Entreguei o corpo para ele todo prontinho para viajar e hoje, até hoje, ele continua uma amizade comigo de gratidão de muitos anos. E também teve o caso também da família que acompanhou lá de longe um velório e sepultamento de um rapaz, né? De um rapaz onde foi assassinado no Moju, e a família pediu para a gente cuidar. Passaram uma procuração para a gente cuidar disso para eles aqui. Fizemos todos os trâmites, sepultamos em Vila de Beja, todo feito vídeo, filmado, fotografado, mandado para a família, que é uma outra gratidão que ficou também. Assim, essa missão de levar adiante a história iniciada com o armador Lobato, o primeiro a oferecer serviços funerários em Abaetetuba. Com todas essas histórias, Ivaldo, como é que você define essa sua longa trajetória herdada do seu pai e que você continua mantendo com muito amor e dedicação, conforme testemunha aqui da sua esposa também? Como é que você define essa sua atividade até hoje? Naldo, faz parte da minha vida. Sempre digo, eu amo o que eu faço, então amo o meu trabalho, amo a minha profissão e faço com amor.